Olá, nós estamos aqui para mais um programa Talking Instead. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Desde que nós pensamos no Talking Instead, ele foi uma das pessoas que eu quis muito trazer. E quando eu o convidei, ele imediatamente aceitou o convite de uma forma muito carinhosa, muito simpática, como é do professor Hélio Dyer. O professor Hélio tem especialização em gestão escolar. Ele é coordenador estadual de implementação da Base Nacional Comum Curricular em Mato Grosso do Sul, pelo Ministério da Educação. Conselheiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, superintendente de políticas educacionais da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, técnico do Grupo de Trabalho Nacional da Reforma do Ensino Médio, do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, o CONSED, e membro da Comissão Técnica de Geografia do Programa Nacional do Livro e do Material Didático do Ministério da Educação. Muita coisa, né, professor? Bastante. Ah, e ele é mais... Não é só isso, não. E ele é o nosso professor na pós-graduação em gestão escolar também. Muito prazer. Muito prazer. Que bom que você está aqui conosco, professor. É um prazer enorme. Primeiro, assim, tê-lo para a gente conversar de um assunto tão relevante que é a formação de professores e o trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo. É um trabalho brilhante. Eu já participei um pouquinho desse processo de 2017 a 2019 na área da educação especial e é um trabalho assim que eu admiro. Sou fã de carteirinha do trabalho da professora Maria Cecília, do professor Hélio, que trabalha diretamente com ela, e ele vem conversar um pouquinho agora conosco desse trabalho da SED. O que me chama muito a atenção e o que aproxima muito a SED da nossa proposta é a escola da autoria. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho, Hélio. Como é que ele é desenvolvido, como é que ele é pensado, como é que ele está projetado, como é que ele está posto hoje? Bom dia, obrigado pela oportunidade. A Escola da Autoria ela surgiu da necessidade de a gente apresentar para a nossa comunidade, para os nossos estudantes, algo novo. Nós temos como filosofia o Educar pela Pesquisa, é um incentivo para que tanto o nosso professor quanto o nosso aluno pesquise, busque o seu aprendizado através de uma pesquisa induzida pelo seu professor, né, induzida pelos questionamentos que eles já tinham e que antes eram simplesmente respondidos através de uma aula muito tradicional. Então a ideia da Escola da Autoria surgiu nesse inteirinho que ocorria a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio ela já vem à luz de uma nova base nacional, essa nova base que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, com um foco em competências e habilidades. Então para nós foi uma sacada, uma ideia de tentar juntar tudo aquilo que estava vindo para uma proposta para atender o ensino médio que não era atrativo para o nosso estudante. Uhum. A gente tinha que considerar que o ensino médio brasileiro, e o sul-mato-grossense não é diferente, é um ensino médio pouco atrativo. A gente precisava buscar algo nesse sentido. Então, quando se pensou nesse grande programa, Escola da Autoria, casamos ele com a ideia do Educar pela Pesquisa, em cima de escolas que têm ampliação de carga horária, que trabalham para além de uma educação em tempo integral, a educação integral. Né? Então a ideia da pesquisa, a ideia de se trabalhar por área do conhecimento, que é algo que por mais que seja tratado desde a época dos PCNs, isso não acontecia na prática. Né? Foi muito difícil no início a gente levar a condução desse trabalho pela falta de prática do próprio professor, que está muito acostumado a trabalhar em caixinha, cada professor trabalha no seu espaço, né? E você fazer com que os professores então comecem a trabalhar, a pensar fora da caixa, a falar, se eu sou professor de história, eu preciso trabalhar com professor de geografia, eu preciso trabalhar com professor de filosofia, que é algo que o pedagogo já tem mais conhecimento. A gente costuma dizer que a gente fala muito dos nossos professores da área da pedagogia que eles já trabalhavam Educar para a Pesquisa sem saber. Então a ideia é levar essa proposta que está tendo muito êxito no médio e no fundamental integral também para as nossas turmas parciais. A gente evita até usar esse termo parcial, que é algo... Só no Brasil existe Fica educação parecendo aquela integral. coisa, tá faltando alguma coisa, né? O igual parcial. falar ensino regular como se o outro não fosse regular, né?
Mas a ideia é que as nossas escolas que atuam com carga horária reduzida, elas possam também trabalhar com educação integral, porque a educação integral, ela não há inclusive um grande problema, as pessoas confundirem educação em tempo integral com educação integral. A educação integral, ela acontece inclusive em períodos de carga horária reduzida. E a escola da autoria é isso, é trabalhar a educação integral de maneira com que realmente os nossos estudantes possam aprofundar, né, o seu universo de aprendizagem. Essa é a ideia da escola da autoria. Que bacana. E quando a gente pensa em formar por habilidades e competências, e só lembrando que o nosso grande professor Pedro Chaves, enquanto estava no Senado, ele participou dessa reforma do ensino médio. E como? E como, né? De forma muito atuante, brilhante. Ele, na verdade, eu costumo dizer que se não fosse o professor Pedro, ele junto com o ministro Rosselli, à época, né, que são inclusive muito amigos, o professor Pedro foi quem encarou o desafio de levar isso para o Congresso. Exato. Então foi assim, e veio para cá, fez audiência pública, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Então uma pessoa que assumiu, é educador, né? Então ele como educador, ele sabia da importância e a gente acredita muito a ele o fato da reforma do ensino médio ter chegado até a gente, né? Eu trabalho com a reforma do médio desde 2015. É um projeto que surgiu em 2012 para 2013, não é um projeto novo. É que ela sofreu com um período político. Entendi. Então, o grupo que estava na gestão antes do governo federal carregava a reforma e muito bem. Teve o ministro Mercadante, o professor Palácio, que era o secretário de Educação Básica, o pessoal muito imbuído de fato dar certo. Foram trocando as gestões e, infelizmente, a reforma do médio foi ficando refém do movimento político. Entendi. Entendeu? E, infelizmente, isso foi fazer com que algumas pessoas, até por receio de ter um desgaste político, se afastaram. Né? E ele não, mas ele continuou. O professor Pedro continuou à frente. Assim, para nós foi muito importante com a reforma do médio para todos. Pode ter coisa que você não concorda, né? Reforma do médio. Sim. Tá? Eu, Hélio, e briguei muito, por exemplo, para o inglês não ser obrigatório. Um estado de fronteira como o nosso poderia ser pelo menos a opção da rede, no caso do espanhol e tal. Então tem alguns dispositivos da lei que a gente pode até discordar, mas que o médio precisava ser reformado, isso era unanimidade, todo mundo sabe disso, sabe? O médio como está não tem mais. Até para ele começar a conversar com a formação inicial do professor. Quando você fala do professor, ou ele começar a conversar com a formação do médico, com a formação do engenheiro, porque não conversa. A gente analisa, é como se o estudante ele encerrasse a sua vida acadêmica a cada etapa. Então, infantil acabou, começa outra vida, e fundamental acabou, começa outra vida, médio acabou, começa outra vida. Não tem um entendimento de progressão. Exato. Entendeu? Tanto é que se você observa os nossos índices de reprovação, onde eles estão? No terceiro aninho do fundamental, no sexto ano do Fundamental 2 e no primeiro ano do médio. Porque não há uma progressão. Então, e o médio, ele era assim, ele era único para todos, o bom estudante, aquele que tinha oportunidades de trabalhar com boas escolas. Eu não digo só escolas privadas, não. Escolas públicas de elite que nós temos também. Sim. Escolas públicas mais elitizadas e tal. E o médio não dava oportunidades. Então a reforma do médio ela meio que veio para ajeitar essa casa, tirar todo mundo da zona de conforto. Mas peraí, a gente precisa repensar esse ensino médio para todo mundo. Aquele aluno que está lá na ponta, numa escola menos estruturada, tem direito a escolher, a buscar aprofundar em matemática, a buscar aprofundar em língua portuguesa, né? Então a ideia é que a reforma do médio possibilitasse isso. Então foi por isso que veio. Eu acho que é nisso que o professor Pedro se importou. Você falou, eu vou ser o cara, e ele fez história, né? Assim, de ter participado disso. Pra gente foi super importante, ainda mais que, como é do Mato Grosso do Sul, a gente tem mais orgulho ainda de falar, nossa, foi um parlamentar nosso que esteve à frente do processo. É verdade, é verdade. E a base, ela estabelece o conhecimento e a formação por habilidades e competências. Exatamente. Como é que é isso? O que é formar por habilidades e competências, Hélio? Dani, o que ocorre? Na verdade, competência e habilidade não é algo novo. Se você, eu já estou há 24 anos na educação pública, a gente fala de competência e habilidades há muitos anos, né? Muita gente fala, inventaram isso agora, não é verdade, né? Só que antes vinha muito de cima para baixo. Olha, você tem que trabalhar a competência e habilidades, sem que as pessoas entendessem qual a importância disso. A importância é porque competências e habilidades você não foca mais em conteúdos.
Eu tenho que pensar em te formar, em formar o estudante para a sociedade. Um bom profissional, ele necessita de ser competente em vários aspectos. Então, o desenvolvimento por competência e habilidade busca trabalhar com esse estudante algo que de fato é importante para ele na sua vida em sociedade. E isso extrapola o cognitivo, que era uma outra área que a gente tinha um problema. Assim, o professor atrelava muito o desenvolvimento cognitivo do aluno em cima de conteúdos e deixava competências socioemocionais, que são tão importantes quanto as cognitivas, de fora. Por mais que você trabalhe competências socioemocionais de maneira implícita e sem intenção. Né? Então, a base ela veio numa dinâmica em reforçar as competências cognitivas que já existiam, que já eram desenvolvidas, mas não sob forma de competências, e trouxe também competências socioemocionais. Porque foi observado, nós temos uma série de pesquisas que comprovam que o brasileiro precisa, para além daquelas competências cognitivas, desenvolver competências socioemocionais. Eu dou um exemplo claro disso. Quando você analisa o desempenho do Brasil no PISA, todo mundo fala muito do PISA, tem uma pesquisa do professor Ricardo Paes de Barros, do Instituto Sena, que ele fala, se você observa o desenvolvimento do nosso estudante na prova do PISA, as primeiras questões, ele vai muito bem. Lembrando que o PISA, ele não trabalha com nível de dificuldade, assim, no começo é mais fácil, no final é mais difícil. Ele trabalha com o mesmo nível de dificuldade ao longo da prova. E o brasileiro, o estudante brasileiro, ao longo da prova, ele vai decaindo. Aí foi observado que não faltava uma competência, uma habilidade, um conhecimento cognitivo. Faltava para esse estudante uma competência socioemocional ligada ao foco, a vontade de permanecer concentrado, ou seja, ele tem um desempenho muito bom no início da prova e depois ele cai. Faltava desenvolver isso no nosso estudante, falta desenvolver na verdade, né? Então, o trabalho com competências e habilidades vem para tirar o professor da sua casinha, vem para fazer com que o professor trabalhe de maneira integrada, porque a competência ela não se delimita em conteúdos. Você tem habilidades que têm que ser desenvolvidas em parceria com os outros. A habilidade ela não se faz sozinha. Ela precisa da parceria, porque a habilidade ela vai ser importante em todo o processo de aprendizagem. Eu faço, nas minhas palestras, eu falo muito assim. Eu começo a minha palestra falando assim, quando eu vou falar sobre competências e habilidades. Gente, vamos lá, levanta o braço direito. Tem gente que não sabe qual é o braço direito. Levanta o esquerdo, olha qual está o relógio. Isso é uma competência chamada lateralidade. O desenvolvimento dela lá no Fundamental 1. E por algum motivo, ela não é bem desenvolvida no Brasil. Tanto é que aqui no Brasil nós temos dificuldade em achar onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Por que eu falo isso? Porque eu, como professor de geografia, quando o meu estudante chega lá no Fundamental 2, eu vou trabalhar pontos cardeais, eu vejo uma dificuldade nesse estudante em desenvolver a sua localização geográfica pela falta de uma habilidade que estava lá atrás e que não era minha como professor de geografia, era de um outro professor. Sim. Entendeu? Porque a habilidade ela vem para mostrar para a gente que ela é necessária, ela é importante para todos. Quando você tem um estudante que não desenvolve bem a matemática, às vezes falta a ele não um conceito de matemática, falta a ele uma habilidade ligada à interpretação. Exato. Sabe? Então, a ideia é que, trabalhando agora por competência e habilidade, nossos professores entendam que aquilo que ele trabalha e toda a progressão é importante. A gente brinca, nenhum estudante para trás, a gente fala, nenhuma habilidade pode ficar para trás. Que bacana. Eu preciso trabalhar a regra de 3. Porque se eu não trabalhar a regra de 3 no início, o aluno não consegue calcular fuso horário lá na frente, e lá na matemática do ensino médio ele vai deixar de trabalhar muita coisa. Então, a ideia de competência e habilidade é o desenvolvimento de um estudante de maneira integral, porque a educação integral se faz por competências e habilidades, preparando ele para a sociedade e considerando que o aprendizado dele por competências e habilidades necessita obrigatoriamente de uma integração dos professores. Então eu não construo. Então, e falando em professores, nós sabemos que a educação é um direito social. E nós, enquanto instituição de educação superior, e tendo um curso de formação de professores, como é o caso da pedagogia, nós precisamos estar a serviço dessa sociedade, a serviço de uma sociedade que precisa de professores que estejam preparados para isso. Como é que você vê hoje a formação de professores? Qual é a necessidade dessa sociedade que está aí? Então, hoje, considerando a formação inicial de professores, a gente precisa de um professor que de fato entenda
qual será a realidade que ele vai encarar num futuro próximo. Fui diretor de escola e por várias vezes encarei professores que chegavam na escola muito impressionados, impactados com uma realidade não só, não vou dizer realidade local, questões de estrutura, não, a realidade daquilo pedagógica. O que ensinar, como ensinar, quais são as estratégias para trabalhar, como vou desenvolver isso com o meu estudante, porque a escola, principalmente a escola pública, ela te traz turmas muito heterogêneas, ela te traz estudantes muito bem desenvolvidos e outros estudantes carentes de um desenvolvimento pedagógico ainda, e um professor muito bem formado é capaz, deve ser capaz, de criar estratégias para trabalhar com turmas heterogêneas. Então ele precisa pensar, saber agir, não é um robô, ele não é um cara que executa aquele professor que antes estava lá só para cumpridor de livro didático, né? Aquela coisa mais robótica. Hoje a gente tem que pensar que é um grande mestre capaz de diagnosticar aquele estudante, quais as necessidades daquele estudante, observar que ele necessita de alguma intervenção, de alguma atividade. Ele já não pensa mais o estudante, a turma como igual, eles não são iguais, os estudantes não são iguais, cada estudante é um diferente do outro, né? Aquele estudante que está ali na frente sempre concordando com você, de repente ele não está entendendo nada do que você está trabalhando, mas ele concorda porque ele tem que mostrar para o professor que ele está concordando. Tem aquele estudante lá no fundo que não fala, que não conversa, que é daquela turma que a gente fala que nunca me escutam, né? Que é aquele estudante que precisa ser ouvido. Então, é necessário hoje uma formação inicial que pense, principalmente no caso da pedagogia, que a gente fala que são os professores capazes de abrir o universo da educação para esses estudantes. É ali, do primeiro ao quinto ano e na educação infantil, que você consegue demonstrar para aquela criança que a educação é importante para ela, né? Então, o professor bem formado nesse processo, ele é capaz de já entregar esse estudante para os próximos passos dele no Fundamental 2 e no próprio ensino médio mais preparado. Hoje não existe mais, a gente não pode considerar segmentado, como eu falei no início da nossa conversa. O professor, o pedagogo, ele é muito importante na formação inicial do nosso estudante. Por quê? Porque ali ele entrega, é o caminho para o sucesso acadêmico do nosso aluno. Ele abre a porta, né? Ele abre a porta. Por isso a formação inicial é muito importante. A aproximação com a rede pública, aquilo que o INSTED está propondo agora, da gente ter a oportunidade de falar, o que é raro, eu confesso a vocês que no caso aqui, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com pedagogos que estão sendo formados, né? Então, isso é importante porque os profissionais que vocês vão formar são eles que vão chegar nas nossas salas de aula. Exatamente. Né? Então, para nós poder falar um pouquinho, dizer qual que é a realidade, olha, pensem, vocês terão grandes desafios na sua vida profissional, para a gente é muito importante. E essa nossa proposta sempre foi essa, né? Escutar a sociedade. Não adianta você fazer uma educação superior nas suas diferentes graduações alijadas do processo, né? Eu tenho um curso de administração que não conversa com o setor empresarial e comercial. Eu tenho um curso de pedagogia que não conversa com as secretarias e com as escolas privadas. Eu tenho um curso de direito que não conversa com o universo jurídico. Do que adianta? E para que a gente forme pedagogos que atendam à formação desses jovens por habilidades e competências, nós precisamos de uma formação também por habilidades e competências, que é a nossa proposta no INSTED. É olhar para esse estudante dentro da sua realidade, para que a gente não ouça mais aquele recém-formado do curso de pedagogia que fala assim, nossa, mas tudo que eu vi lá no meu curso não tem nada a ver com isso aqui. É esse discurso que nós não queremos ouvir. E jamais, eu já disse isso no primeiro programa, jamais esvaziado de ciência. As pessoas acham que trabalhar por habilidades e competências e não o foco não ser o conteúdo, nós estamos esvaziando. Distanciou da teoria. Não jamais. É isso. Muito pelo contrário. Esse estudante de pedagogia, quando ele analisa um problema social, educacional, dentro desse contexto que está posto, ele extrapola aquele semestre. Ele começa a entender que os problemas não se dão por caixinha. Exatamente. Isso aqui eu vou pegar a caixinha da história da educação e vou resolver o problema dele.
né? Isso não vai acontecer. E a prática dessa proposta aqui na formação inicial do professor, automaticamente ela é refletida na prática em sala de aula no futuro. Porque uma grande observação que nós fazemos é justamente você tentar impor ao professor em sala uma forma de trabalho que ele não teve quando ele foi formado. Exato. Né? Então fica aquele professor formado tradicionalmente, tipo dizer, apesar de tradicional também não ser uma palavra, mas enfim, com um foco menor em competência e habilidade, e quando ele chega lá na ponta ele vai ter que trabalhar por competência e habilidade. Vai ter que trabalhar. E ele não foi formado dessa maneira. Exatamente. Então é muito importante que o professor possa de fato ser formado, porque aí não é algo estranho para ele. Uhum. Quando ele começar a trabalhar com isso, não, isso aqui para mim é tranquilo, porque eu entendo como eu fui formado. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante mesmo, muito legal a ideia de você pensar na formação inicial do professor, já com foco numa formação pautada em competências e habilidades. Que bom, Hélio. Fico muito feliz com a sua presença hoje aqui. Quero dizer para você que o INSTED está à disposição da rede. Somos grandes admiradores. Tratamos a educação com a seriedade que ela merece. Ótimo. E conte conosco lá na secretaria. Manda um abraço muito apertado para a professora Maria Cecília. Diga que ela tem assim, uma fã incondicional do trabalho dela aqui e, obviamente, uma fã incondicional do seu trabalho também à frente dessa superintendência, Hélio. Muito obrigada. Nosso vestibular está aí. O curso de pedagogia também está aqui para atender vocês. Eu também coordeno o curso de pedagogia e faço questão da sua visita. Venha nos visitar, entender como é que é esse processo de formação e fazer parte do INSTED. Venha ser INSTED você também. Muito obrigada.